se colocar de pé, amém? Aleluia. Convido a missionária Maria Lúcia para estar fazendo a leitura desta noite. Aleluia. Está na maravilha com a paz do Senhor Jesus? Amém. Aleluia. Louvados e agradecidos ao santo nome do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Eu tinha acabado de falar para minha esposa que deu a oportunidade para você medite uma palavra sobre a mulher da Bíblia. Né? É o culto rosa. O culto rosa também é dedicado muitas das vezes às mulheres, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abra vossas Bíblias. Aleluia. Deus de poder e glória. Pega de surpresa, né, pastor? É uma bênção. Engana 2 Samuel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Samuel 11. Eu vou te guardar versículo não, igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está na casa, igreja. O Senhor faz presente neste lugar. A festa é para Ele, a glória é para Ele. Aleluia. 2 Samuel 11. Aleluia. Glória a Deus. Olha só um versículo. Aleluia. A meditação da igreja. Às vezes a gente escolhe um versículo desse e vai ver com o outro. Deus sabe de todas as coisas, não é bem? Vou colocar isso aqui, ó. 2 Samuel 11, versículo 11. Capítulo 11, desculpa. Capítulo 11, versículo 1. Me perdoe. Amém? Amém. Pode ler, igreja? Amém. E aconteceu que, tendo decorrido do ano, em tempos que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe a seus servos, com ele a todo Israel, para que destruísse o filho de Amon e secasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que a hora da tarde, que Davi se levantou-se do leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava lavando, e era uma mulher muito formosa e vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é Batseba, filha de Eli, mulher de Elias Heteu? Então enviou Davi mensageiro e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela tinha purificado com a sua imundície. Então voltou para ela, para a sua casa. E a mulher concedeu e enviou-lhe, e fez saber que Davi disse: pensava estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias e Heteu. Joabe enviou Urias e Davi. Porém, pois isso Urias, ele perguntou a Davi como ficar Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lave os teus pés, e saí no dia da casa de Israel, logo ali dele, ali, e carecia do rei. Amém? Só até aqui. É uma palavra muito conhecida, aonde a palavra está falando aqui de Davi, onde Davi pecou contra, os mandamentos de Deus. Muitas das vezes a gente tem pecado contra o Senhor, Davi aqui deitou com uma mulher que ela já tinha se comprometido. Não sei porque o Senhor deu essa palavra. Talvez muitas das vezes a gente se compromete aonde não é, a gente não é chamado. É verdade. Às vezes tem algo que é para mim fazer, não é para você.
Às vezes tem algo que é para você fazer e não é para mim fazer. Aqui Davi se envolveu com uma mulher que não era para se envolver. Ele pagou um alto preço por isso. Pagamos preço por algumas coisas e às vezes não sabemos por quê. Tudo tem a direção de Deus. Tudo a gente tem obediência ao Senhor. Para a gente chegar aqui, a gente teve que obedecer. É como está falando na campanha de Semana Santa, seja vaso de honra. Vaso de honra é obedecer ao Senhor, acreditar nos princípios de Deus, né? De honra é deixar as coisas do mundo para lá e priorizar o Senhor. Hoje as pessoas estão priorizando o mundo, esquecendo a vontade de Deus. Porque Deus ele tem que estar em primeiro lugar. Porque se Deus ele não estiver em primeiro lugar na sua vida, nada vai dar certo. Não adianta você correr para um lado nem para a esquerda que nada vai dar certo. Então coloca o Senhor como prioridade. Antes de você cair nas armadilhas do diabo, como Davi caiu, ora a Deus primeiro. Nem tudo que brilha é ouro. Primeiro analise-se. Olha a área primeiro, para depois você fazer. Saber que Deus ele está no comando da situação. Amém? Vamos orar ao Senhor por essa palavra. Soberano Deus eterno Pai, diante da tua presença, colocamos o teu povo nas tuas mãos. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Toma a direção deste culto, deste trabalho. Jesus, porque a honra é tua, o mérito é seu, Senhor. Toda a honra e toda a glória é dada para ti. Jesus, dedicamos esse culto, meu Pai, às mulheres, Senhor, que muitas das vezes poderiam estar aqui, mas estão no leito, Senhor, estão clamando a tua misericórdia. Jesus, querido, visita, meu Pai, aqueles que estão com câncer, poderiam estar aqui louvando, mas ainda tem que passar pelo processo. Jesus, nos fortalece, meu Pai, nos fortalece para aguentar a caminhada, nos fortalece para aguentar o processo. Jesus, nos dá sabedoria, Pai, para a gente priorizar primeiro a tua palavra, para a gente priorizar a tua casa, Senhor, para que a gente não deixa o Senhor em últimos planos, Senhor. Jesus, eu te peço em teu nome, Senhor, fica conosco, recebe o nosso louvor e a nossa adoração esta noite, porque tudo é para o Senhor. O grande eu sou que brilha aqui é o Senhor. E as palmas para o meu Senhor, te agradeço a oportunidade. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir mais o ministério da Louvor Benzinina, amém? Vamos cantar uma canção. Aleluia. Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Somente por Jesus Cristo. Somente por Deus. Não precisamos de reconhecimento de homens, mas sim do Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é Fazer com que conheçam a ti. Diminua Ele. e me diminua Para que tu cresça, Senhor. tu cresça, Senhor. Mais e mais. E como serafim que cobre o rosto ante a ti. Esconde o rosto pra que veja a tua face em mim. E que diminua eu. E me diminua eu, pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais.
nação grata a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida. Grata pela nossa saúde, pelo nosso fôlego de vida. O Senhor venha abençoar a cada vida nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, A filha do rei. vamos à igreja para a paz do Senhor. Se você não vai, não deve eu ir. Se você não vai.
Ângelo, que vai estar palestrando sobre prevenção, amém, Deus? Glória a Deus. Sobre a prevenção de doenças. Nós estamos no mundo, nós vivemos num mundo a qual nós não devemos jamais ignorar as coisas deste mundo. Porque nós estamos aqui, o nosso lugar não é aqui, nosso lugar o Senhor já preparou a nossa morada. Mas nós temos que cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então vamos estar ouvindo as orientações dele nesta noite. Não só para os homens, para as mulheres e para os homens, amém? Salve a igreja do Pai do Senhor. Amém. Amém. Quero agradecer a oportunidade, pastora, missionária, pastores, por estar aqui. Sou membro da igreja cristã do Morumbi, que fica na linha de Vila. Fui bastante tempo da Assembleia, conheço bastante gente aqui, tem tias aqui na igreja. Hoje, até a missionária falando aqui, né? A gente tem que se colocar no lugar que Deus nos chama, né? A nossa profissão também tem que glorificar ao Senhor. Eu falei, pastor, certeza que quer que eu vá? Tem certeza que a senhora quer que eu vá lá falar? A Adriana, a senhora sabe, mas ela é minha tia aí também, viu? E aí eu falei, não, eu vou, preciso ir, porque a nossa profissão também precisa glorificar o Senhor. Mas se hoje eu tenho profissão, foi Deus que permitiu estar lá e abençoar as pessoas também. Este é um assunto bastante importante. Pastora, me fala, a senhora me deu aquele tempo, é isso mesmo? Posso seguir? Então tá bom. Pode passar. Então a pastora me deu um desafio, perguntei o que ela queria que eu falasse, ela falou, fala de câncer, mas aqui, pastora, câncer é muita coisa, né? Tem muita coisa para falar sobre câncer. E aí a gente passeou um pouquinho sobre esse assunto. Pode passar para mim, por favor. Então, o que é câncer? De modo geral, quando a gente fala em câncer, nós estamos falando de uma doença, né, que tem uma variação de mais de 100 tipos de doença. Então, se a gente fosse listar o que é câncer, existem câncer de várias coisas, de várias partes do nosso corpo, e que acontecem todas da mesma forma, tá? Então, quando eu falo de câncer, nós estamos falando de um crescimento anormal de células no nosso corpo. Pode passar, por favor? Então, quando eu penso lá no câncer, a gente vai trabalhar pensando assim, como que o ser humano é formado? Pensando na parte da ciência. Como é que nós somos formados? Do que nós somos formados? Vamos falar, gente. Não é interrogatório. Do que nós somos formados? Células. De células. Então, é um aglomerado de um monte de células que a gente não consegue enxergar com os olhos, só com o microscópio, e que quando elas se juntam, elas formam os órgãos, os ossos, a pele, o músculo e várias outras coisas. Essas células, elas possuem uma informação genética. Então, por isso que quando a gente nasce, quando a gente é gerado pelos nossos pais, ele carrega uma característica. Então, falando, nossa, é a cara do pai, é a cara da mãe. Por quê? Porque as células vão carregando as informações do nosso corpo, tá? E elas seguem de uma forma ordenada. Então, um exemplo bem claro. Quando a gente toma banho, ou quando eu pego assim, quando eu não tomei banho, andei o dia inteiro, e se eu esfregar assim a minha mão na outra mão, o que acontece? Sai um monte de sujeirinha assim, né? Aquilo já são células do nosso corpo que morreram. Então, elas todos os dias elas são produzidas e todos os dias elas morrem também para o nosso corpo ser renovado, tá? E aí essa célula tem toda uma formação aí de água e etc, tá? Pode passar. Pode passar. Então eu coloquei ali, né, desde a fecundação do óvulo, a divisão da primeira célula. Então quando um espermatozoide encontra um óvulo, divide-se em 2, depois em 4, depois em 6, depois em 8, até ela virar um ser humano. E aí ele forma fígado, cérebro, pulmão, coração, todas as partes do nosso corpo. Pode passar. E ela é fundamental, porque a célula me dá vitalidade para viver, ela me dá energia, ela me dá todas as funções do meu corpo, tá? Desde que ela tenha o meu código genético correto. Pode passar. O que acontece com o câncer? Então a célula ela nasceu certinha, certo? Então ela nasceu para morreu uma célula, vai nascer outra no lugar dela. Na hora de nascer,
nascer uma nova célula, acontece uma falha ou um erro, que a gente chama de erro na mutação, quando acontece um erro na divisão. E essa célula, ela faz uma mutação errada. Mas a gente não falou que todo dia nasce célula? Essa célula mãe gera uma célula filha. Se a mãe está errada, a filha nasce, e aí tem um neto, e aí um bisneto, e vai juntando várias células erradas que se aglomeram e vira o câncer. Então o câncer é algo que acontece por uma falha na mutação, na duplicação das nossas células. E aí é onde mora todo esse desafio, tá? Pode passar, por favor. Então o INCA, que é o Instituto Nacional, né, de Câncer, ele estima, olha como isso é importante, que até 2025 o Brasil vai ter 704 mil casos de câncer por ano. Então é uma tendência, e nós vamos entender por que o câncer tem crescido no Brasil e no mundo. Hoje a gente tem outras doenças, né? Quem mais mata hoje no Brasil? As doenças cardiovasculares, então doenças do coração, os infartos e etc. Tá? Então essa é uma notícia importante, mas a gente consegue trabalhar em cima disso também. O câncer deve ser a primeira causa de morte no país até 2030. Ou seja, nós estamos em 2023. Faltam 7 anos para ela se tornar a principal causa de morte no nosso país. E aí eu estou falando só do câncer de mama, não, nós estamos falando de todos os tipos de câncer. Tá? Pode passar. E aí é onde existe um problema, né? O câncer, ele acontece em ambos os sexos, na mulher e no homem. Mas a gente ouve muito falar, porque a mulher se cuida muito mais do que o homem. Mas o homem também tem. Especialmente o câncer que mais acomete hoje o homem é o câncer de próstata. E por que o câncer de próstata é um câncer muito prevalente e um câncer que mata? Embora seja um câncer que mata muito devagar. Por que a gente tem um número tão grande de câncer? Falta de cuidado. Então o homem só vai ao médico quando está nas últimas, né? Se não tiver nas últimas, ele não vai. Ele já tentou todas as possibilidades que ele pôde. E aí, por último, ele vai ao médico. Mas como a pastora falou, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo como uma casa de Deus. Ele precisa ser cuidado, né? O segundo câncer mais importante dos homens, pode voltar um pouquinho para mim, por favor, é o câncer de cólon e de reto, é um câncer de intestino, né? Depois eu vou ter câncer de pulmão, câncer de estômago e parece mentira, mas o câncer de cavidade oral da boca, que também está muito relacionado ao cuidado com a higiene bucal. Tá? Então tem gente que não escova os dentes? Sim. Tem gente que não passa o fio dental no dente? Sim. Isso influencia? A higiene vai influenciar na formação? Sim. Tá? Pode passar. E na mulher? Então, câncer de mama é um câncer importante e é por isso que existe uma mobilização nacional para trabalhar o câncer de mama, porque é um câncer crescente, né? O câncer de colo de útero é um segundo câncer. Depois a gente vai ter câncer de ovário, câncer de endométrio. Endométrio é como se fosse a pele, o tecido que fica por dentro do útero da mulher, tá? E o câncer de pulmão. A mulher tem um agravante ainda maior em relação aos homens, porque os órgãos genitais, os órgãos reprodutores da mulher, eles são internos. E o do homem é externo. Então você enxerga mais fácil do que, por exemplo, um câncer de útero. Se eu não tiver prevenção, eu não vou saber o que está acontecendo. Certo? Pode passar. E aí a pergunta é importante. Existe prevenção de câncer? Não. Sim ou não? Sim. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. E quem não acha nada? Misericórdia. Gente, o câncer em si, nós não conseguimos prevenir. O que a gente previne? Há situações que nos levam a desenvolver um câncer, tá? E eu estou fazendo essa aula hoje e a gente começa a entender como Deus é perfeito,
né? Porque se o nosso corpo fosse utilizado da forma como Deus propõe, nós não teríamos tantas doenças como nós temos hoje, né? Então aí entra várias questões importantes. Pode passar, por favor. E aí, olha lá, a prevenção do câncer engloba ações para realizar e reduzir o risco de ter a doença. Primeiro, o objetivo da prevenção primária é impedir que o câncer se desenvolva. E isso inclui evitar a exposição aos fatores de risco ao câncer e a adoção de um modo de vida saudável. Então a gente fala que o cuidado primário é evitar que ele cresça, evitar que ele aconteça de forma que eu descubra ele lá no final, já quando ele for uma metástase, por exemplo. E depois detectar e tratar doenças pré-malignas, por exemplo, lesões por vírus de HPV, ou papiloma, ou até os pólipos aí do intestino, tá? Os cânceres têm um outro problema, eles são assintomáticos. Então eu falo assim, nossa, dor de cabeça, hoje eu estou sentindo dor na cabeça, mas eu não falo, hoje eu estou sentindo uma dorzinha, parece que é câncer. Ninguém fala isso, né? Porque não tem uma característica específica. Não dá pra gente pensar assim, olha, isso aqui parece câncer, isso aqui não parece câncer. Então existem os sintomas que a gente precisa ficar atentos e toda a gama de cuidados que a gente faz antes de achar um diagnóstico. Pode passar, por favor? E aí eu trouxe para vocês, bem rápido, eu vou ser o mais rápido que eu puder, pastora, as 12 dicas importantes para prevenir o câncer. A primeira, pode passar? Vocês vão falar assim, nós estamos numa igreja e a gente não fuma. Nós não fumamos, não é o nosso hábito, nem a nossa orientação a fumar. Mas a gente convive com pessoas que fumam? Sim. Tem pessoas que fumam em todos os lugares. Então nós somos considerados fumantes passivos, né? Porque ele fuma, ele solta a fumaça no ambiente e eu respiro junto com ele. A mesma coisa que ele engoliu, em menor quantidade. E aí que diz, esta é uma regra importante para prevenir o câncer, em especial pulmão, cavidade oral, laringe, faringe e esôfago. Ao fumar, são liberadas no ambiente. Não estou falando dentro da pessoa, estou falando no ambiente. Olha lá, 7.000 compostos e substâncias químicas que são inaladas por fumantes e por não fumantes. Então, quando alguém fuma do meu lado, eu estou junto com ele consumindo 7.000 substâncias tóxicas para o meu organismo. Por isso que existe uma orientação para os fumantes ter uma área preservada, né? E eu também tenho o direito de falar, olha, você pode fumar em outro ambiente, porque aqui eu não gosto. É um direito também nosso, né? Pode passar. Segundo, gente, alimentação saudável que protege contra o câncer. Este é um desafio. Ter uma ingesta rica de alimentos de origem vegetal. E a gente come qual tipo de dieta? O pastel, a pizza, a lasanha congelada, não é? O hambúrguer, a bolacha, o refrigerante. Então, olha lá, feijões e outros leguminosos e evitar alimentos ultraprocessados. Linguiça é gostoso? É sim. É ultraprocessado. Salsicha é gostoso? É ultraprocessado. Então eu não posso comer? Ninguém está dizendo que a gente não pode comer. Mas eu não posso acordar de manhã e fazer um cachorro-quente. Aí eu vou tomar um lanche antes do almoço, eu como outro cachorro-quente. Eu vou almoçar arroz, feijão, salsicha e refrigerante. Café da tarde eu vou comer um pãozinho com linguiça. E à noite eu vou comer uma lasanha congelada. Misericórdia. Né? Olha lá. Bebidas adoçadas, existe alguma que vocês conhecem? Café é o de menos, né? Mas o refrigerante aqui, que a gente gosta, né? A alimentação ela tem que ser saborosa, tem que nos dar prazer. Mas a gente precisa pensar no que a gente come. Então uma alimentação organizada também gera saúde pra gente, tá? Pode passar. 3. Mantenha o peso corporal adequado. Aí apertou um pouquinho o calo, né? O sobrepeso, né? De modo geral, gente, o sobrepeso ele nos traz várias complicações. O tecido adiposo, que é a gordura, ele é um fator infeccioso, ele aumenta a fonte de infecção, ele é um fator prejudicial para nós, né? Então lá, é recomendado, de novo, evitar os alimentos
ultraprocessados. E a gente volta novamente para aquilo que Deus fez, né? Arroz, feijão, legumes, frutas, carnes, certo? Tudo com equilíbrio. E um ponto importante ali que é a atividade física. É mais que comprovado de que quem pratica atividade física tem uma sobrevida muito melhor e maior, né? Pode passar. Pratique atividades, então é a dica número 4. Essas dicas é do INCA, não foi eu que inventei, tá, gente? Foi alguém que estuda só câncer que escreveu isso aí. E aí ele fala assim, mas eu não tenho tempo de fazer atividade física. Você pode trocar o elevador do seu serviço pela escada. Você pode trocar o carro de vir para a igreja e vir a pé. Vem evangelizando já, né, pastor? Já vem uma folheira, já vai evangelizando, entendeu? Então, a gente consegue fazer algumas coisas, mas... E economiza gasolina porque tá caro, economiza pneu, economiza várias coisas. Então, mudar o estilo de vida, ter uma estilo de vida saudável, seja ele qual for, né? Eu vou caminhar 15 minutos. Eu vou deixar de ir para o mercado de carro e vou de a pé. Então, ter uma vida um pouco menos sedentária, né? Porque aí eu como a bolacha recheada, eu como a salsicha, a linguiça, a lasanha, ando de carro e durmo. Aí fala, nossa, eu não sei porque eu estou engordando, eu não como nada. Eu não como nada. Aí é bem complicado. Passa lá para mim, por favor. Outro ponto importante, gente, esse aqui até para mim foi interessante. A amamentação. Quando a mulher amamenta, ela também previne o câncer de mama. Então, a amamentação é recomendada até qual a idade da criança? 6 meses, é crucial, né? Porque tem todo que a criança precisa. E aí outra hora a gente discute isso, né? Etc. Para os bebês, porque está tudo no leite. Depois, até 2 anos, mas a criança tem que ter outra introdução alimentar. Mas a mulher precisa majoritariamente amamentar até os 6 meses. Hoje, gente, parece que eu trabalho em hospitais e parece brincadeira, mas existem mulheres que não querem amamentar porque vai trazer deformidades para o seu corpo, né? Mas isso também é uma prevenção. Exatamente. E aí a gente volta para aquela questão, né? Foi o que Deus fez para nós. Então, a mulher tem os seios para amamentar. É uma função primária que Deus fez também, né? Pode passar. Realize o exame preventivo. Mulheres de 25 a 64 anos devem fazer o exame preventivo do câncer de colo de útero. Qual que é esse exame, gente? Papa Nicolau. Tem gente que não faz, né? Então, nós temos algumas unidades de pública e a gente tem que ligar na casa da pessoa e falar, olha, a senhora faz 5 anos que não faz um papa. Aí depois a gente fala assim, é o inimigo que está se levantando contra mim. Eu sempre estou na igreja, mas você também não está se cuidando, né? A gente pode falar assim, mas é difícil fazer um papa? Por lei, né? O Serviço Público de Saúde não precisa nem agendar, nem marcar, e em todas as UBS eles são feitos. Eu sei que demora um pouco para chegar o resultado, mas é importante. Existe o sistema de alerta, essa própria empresa que faz esse tipo de informação é quem gera o resultado desses exames. E eles fazem, se o exame é alterado, a sua UBS de referência recebe um alerta imediato e eles te convocam para o tratamento, tá? Alterações da célula do colo do útero são descobertas facilmente pelo exame de Papa Nicolau e são curáveis quase que na totalidade. Então, quando se descobre inicialmente, existe uma regra, hoje fala-se de 3 anos para coletar o Papa, mas depende da classificação que o seu Papa vem. Então, quando você faz o Papa, vem lá o nível de rastreabilidade das células uterinas. E baseado no resultado, você vai ter uma periodicidade de coleta desse Papa, tá? Para rastrear mesmo. Então, é algo muito sério. Isso. Por isso é importante realizar periodicamente o exame. Tão importante como fazer o exame é saber o resultado e seguir as orientações de um profissional de saúde. Outra informação também que é muito polêmica. Alguém já falou da vacina de HPV? Existe uma briga aí, né?
Dar a vacina ou não dar a vacina? Existe uma briga. Todo mundo que tem filhos pequenos vacinou o seu filho contra HPV? Todo mundo sabe que o HPV é um fator importante ele é um fator predisponente para o câncer? Todas as mulheres que já são adultas e que já têm uma vida ativa podem até tomar, desde que faça o exame e tenha, a gente chama de titulação baixa. Então o ginecologista precisa avaliar e ver se é indicado também para os adultos. Mas hoje não tem no serviço público para as mulheres maiores, mas tem no privado. Para as crianças, então tem lá para as meninas de 9 a 14 e para os meninos de 11 a 14. Então, é uma doença sexualmente transmissível. A gente não está falando que uma criança vai ter relação agora, mas você está preparando ela para o futuro. E se um toma e o outro não toma, o que acontece? Não tem. A gente não acaba com essa doença. E é uma doença muito comum no nosso país, tá? E aí, entre outras doenças que a gente pode falar, tá? Olha lá, a vacinação contra o HPV disponível no SUS, o exame preventivo ao Papai Nicolau, se complementam com ações de prevenção do colo uterino. Mesmo mulheres vacinadas, quando chegam aos 25 anos, deverão fazer o exame preventivo a cada 3 anos, se não tiver nenhuma alteração, a cada 3 anos. Tem alteração, o tempo é reduzido, tá? Pode passar. Outra dica importante, vacina contra hepatite. Todo mundo aqui tomou quando era mais jovem. A gente refaz essa vacina, a gente já mexe para ver se essa vacina, a gente fala assim, realmente no meu exame eu estou coberto, né? E a gente tem medo do HIV, não tem? Todo mundo fala muito do HIV, mas vocês sabiam que é muito mais fácil eu me contaminar com hepatite B do que com HIV? Sabe como? Naquela manicure que faz a unha de uma pessoa que tem hepatite. Aí ela põe naquele forninho que a gente acha que mata a bactéria e que não mata, e depois ela faz a sua unha. Então a hepatite, ela transmite com muito menos rapidez, com muito mais rapidez do que o HIV, né? Então é uma doença importante. E a hepatite vai gerar uma doença, um câncer de fígado. E o fígado serve para quê? O fígado, gente, tem uma importante função de coagulação. Uma das funções mais importantes. Coagulação é, por exemplo, estourei uma espinha no rosto. Começa a sangrar. Eu aperto, quando eu tiro o dedo, formou uma plaquinha e parou de sangrar, não é isso? Se eu não tenho coagulação boa, fica sangrando, 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 sangrando. Se eu tenho um câncer hepático, esta é uma das grandes problemas que eu vou ter. Então a gente assimila o câncer de fígado a quem bebe. Mas não é só para quem bebe, né? Tá mais fácil alguém com hepatite desenvolver do que, tá? Então é importante. Pode passar. Evite ingesta de bebidas alcoólicas. Então a gente precisa passar essa informação. A gente também sabe que não é do nosso meio isso, mas a gente conhece pessoas e quando a gente for falar sobre isso para alguém, isso tem que ser claro também, tá bom? Pode passar. Evite comer carnes processadas. De novo, né? Presunto, salsicha, linguiça. Olha lá, ó. Bacon, salame, mortadela, peito de peru, plaquete de peru podem aumentar a chance de desenvolver câncer. Os conservantes, como nitratos e nitratos, podem provocar surgimento de cânceres no intestino e no reto. Então hoje tem gente que estuda, e aí são os mais radicais, né, quando pensa em doença de câncer. Até pasta de dente, shampoo, tem substâncias químicas. Vou parar de usar. Gente, ninguém está falando para ser radical, mas a gente precisa olhar e tomar cuidado. Ninguém precisa parar de comer os processados, mas eu não posso ter isso como rotina. Não pode ser algo que tenha na minha geladeira mais do que frutas e legumes, tá? Pode passar. Evite a exposição ao sol. Então quem gosta de ir para a praia, né? Passar um belo bronzeador, ou gosta de andar na rua, o sol também é, se eu não sou protegido, um fator de promoção que pode nos gerar células cancerígenas.
tá? E é um dos cânceres importantíssimos de grande expansão no mundo, tá? E aí a gente está muito também mais ligado a pessoas com a pele clara. Pode passar. A gente já falou, né? O câncer é silencioso e esse é o grande problema dele. Por favor. E aí 2 temas importantes que a gente precisa pensar: câncer de mama e câncer de próstata. Eles nos atingem tanto porque eles mexem com a nossa imagem, além da nossa saúde. Então, para a mulher, os seios têm uma representatividade. Para o homem, a próstata serve para quê? A próstata? Para os homens, tem próstata, serve para quê? Isso, gente, isso mesmo. A próstata tem a função da produção, ela tem uma participação na produção de sêmen e participa do processo da função sexual masculina. Então, no câncer de próstata, um dos sintomas é dificuldade de urinar, impotência e etc. Então, aí mexe em algo que vão procurar o médico, né? Então, a gente precisa pensar. Pode passar. Focando no culto rosa, no câncer de mama. Então, o de mama é um tipo de doença que pode ser facilmente detectado na sua fase inicial. E por esse motivo, o prognóstico costuma ser positivo, com estimativa de sobrevida superior a 90%. Se for inicial, este aí também é onde mora o problema. Por quê? Tem gente que fala, é só uma feridinha. É só um nódulozinho. É só uma dorzinha aqui hoje. E quando procura, nós já estamos com uma situação muito pior. E aí, muitas vezes, o câncer ele é migratório. Lembra que ele é uma célula que se reproduz? Ele já tem ali instalado um monte de célula que se reproduziu errado. Mas ele não para. Ele continua se reproduzindo. Então, do seio pode ir para o intestino, pode ir para o pulmão, pode ir para o fígado e vai andando no seu corpo. Então, o quanto antes eu souber e tratá-lo, melhora a minha chance de vida, tá? Pode passar. Quais são os sintomas, então, do câncer de mama? Olha lá, nódulo fixo, geralmente indolor. Mulher tem nódulo normalmente no seio? Sim ou não? Sim. Período menstrual não tem nódulo? Então, se eu estou no período menstrual, eu posso fazer o autoexame de mama? Não. Vai aparecer o nódulo, né? Pele da mama avermelhada, lesão que não cicatriza, pele retraída ou com aspecto de casca de laranja, como se fosse desidratada, sabe? Enrugada, isso. Pequenos nódulos na axila, então, porque a gente está falando aqui de um sistema linfático, né? A mama ela produz o leite, então ela precisa ter uma distribuição, chega a sangue. Então, todos os linfonódulos que sobem pela axila também são atingidos, tá? Grande alteração no formato e no tamanho das mamas, então já anatomicamente as mulheres não têm os seios iguais, mas você já se conhece, você precisa se olhar. E eu sei, gente, vocês podem falar, nossa, ele é um enfermeiro, é homem, é um culto, mas é um importante assunto para a gente pensar, né? Então, quando a gente atende uma mulher, tem mulher que nunca se olhou no espelho, tem mulher que nunca olhou no espelho o seu corpo. Tem mulher que não sabe a diferença de onde ela faz xixi, de por onde ela tem a menstruação, de como o seio dela é. E parece mentira, mas muitas vezes no ambiente hospitalar a gente tem que promover eventos para dizer: entre naquela sala e se olhe no espelho. Você já percebeu que é diferente o tamanho? Mas essa diferença é normal ou anormal? Tem um momento que é normal. Se eu conheço, meu corpo fala, não, eu sempre fui assim. Não, agora está diferente. Esse aqui está muito maior, esse aqui está muito menor. E a gente tem que se conhecer para isso, tá? Alterações no aspecto ou formato do mamilo. Então, o mamilo pode ficar invertido, pode, por exemplo, ficar mais engurgitado ou ter uma secreção que sai pelos mamilos. Não está gestante, não tem algum outro tipo de situação, não é normal. A gente precisa procurar. Pode passar. Ali está longe, mas depois eu posso deixar isso aqui para vocês. Ali tem todas as alterações, ele mostra uma fotinha de todas as alterações de como fica. E aí depois vocês olham, o missionário pode disponibilizar os slides, não tem problema. Pode passar. Embora os homens também possam desenvolver o câncer de mama, porque acho que os homens não sabem, mas homens também têm câncer de mama. E aí a gente fala assim, 1%, mas qual tamanho, quantos homens tem no Brasil?
Quanto que é 1% de tudo isso? É pouco? Não. Então o homem também tem que conhecer o corpo? O homem também tem que se olhar? Tem que observar se ficou diferente? Então é um assunto importante. 1% é muita coisa. Cerca de 5 a 10% dos casos de câncer de mama são hereditários. Lembra que a gente traz uma lembrança? Que a gente traz uma lembrança da família? Então a minha célula da minha mãe tem informações. Aí fala assim, minha mãe era diabética. Eu vou ser diabético? Talvez não, mas eu posso ser. Porque na minha célula tem uma lembrança da diabetes. É bom? Não, mas faz parte do que veio comigo. Então existe aí uma possibilidade genética, hereditária. O risco do câncer aumenta progressivamente a partir dos 35 anos. Uma mulher de 35 anos tem os hormônios idênticos de quando ela tinha 20? Não. Então o corpo começa a mudar, né? Tudo começa a mudar. Mulheres acima de 55 anos apresentam maior risco por terem sido expostas a diferentes fatores durante a vida. Então, é meio que uma lei da semeadura, sabe? Não dá para eu plantar abacaxi e colher alface. Então, se eu não cuidei da vida inteira do meu corpo, se eu sempre fui sedentário, comi errado, fui obeso, etc e tal, aí lá na frente eu quero ter 80 anos e ainda correr, né? Subir no púlpito correndo, andar na igreja correndo, não vai dar, gente. Se a gente não cuida do corpo quando está mais jovem, quando ficar mais velho não dá também. Então a conta chega, né? A conta chega aqui. Pode passar. Identificar e iniciar o tratamento precocemente do câncer previne a morte pela doença, isto é, identificação precoce pode evitar que o câncer se espalhe para o outro tecido da mama ou para outras partes do corpo. Então, por isso que quando você tem um sintoma, você investiga o corpo inteiro para saber onde ele está. E aí eu vou tirar todos os lugares que ele está para evitar que ele se espalhe. Então, se eu descobrir quando ele é muito pequenininho no seio, perde o seio inteiro? Perde, tira o nódulo. Só aquele quadrante, né? E é óbvio, lá atrás, sei lá, há 20 anos atrás, já se tirava tudo. Hoje tem outra tecnologia, né? As radioterapias, as quimioterapias, elas atingem muito mais as células específicas que ela quer pegar. Antes não, você fazia uma radioterapia e matava tudo ao redor, né? Então era diferente como se tratava isso antes, né? Por isso é importante então começar os diagnósticos, começar então a rastreabilidade. E aí, pode passar. Um exame importante para a mulher é a mamografia. Este mês de outubro tem muita propaganda de mamografia. Tem muitos lugares fazendo mamografia. Tem muitos lugares esperando mulheres fazer mamografia, gente. Não vou dizer para vocês que é simples, que todo mundo consegue fazer, mas com um pouquinho de esforço a gente consegue achar, né? É desconfortável? Sim. É constrangedor? Sim. Mas nada é pior do que passar pelo processo depois. Então é melhor, né, prevenir. Neste exame, é um exame radiográfico, né, das mamas, realizado regularmente e pode ajudar na detecção do câncer. O INCA recomenda que a mamografia seja realizada a cada 2 anos em mulheres na faixa de 50 a 69. Mesma coisa, gente. Já tive algum vestígio, apareceu alguma coisa, o médico teve dúvida, ele pode reduzir esse tempo? Pode. Tá? Isso é o que é preconizado na literatura, lá nos livros. Mas pode ser diferente. Tá? Pode passar. Outra coisa que aí não custa nadinha de nada, é totalmente grátis, é o autoexame da mama. Né? E isso depende só de... Todo mundo sabe fazer o autoexame da mama? Simples, né? Lá no banheiro, ensaboa a mão para ser mais confortável, né? Aí você vai lá, ergue os 2 braços, observa a simetria, observa o tamanho. Depois, eu coloco os 2 braços juntos do meu corpo, observo as mamas. Tem diferença? Tem alguma alteração visível? Mas eu posso fazer isso com uma criança chorando, outra gritando, um derrubando o cachorro, um marido chamando, né? Esse dia é um dia de paz, sabe aquele todo mundo dormiu, aí você faz isso na paz de Deus, tá? Esse milagre acontece, né, pregadora? Tem dia que todo mundo fica quietinho.
Colocar as duas mãos na cintura e a mesma coisa também observar. Olha lá, de perfil também, então fico de lado para o espelho e observo as alterações da minha mão, dos dois lados do corpo. Vou utilizar as pontas dos dedos, e aí o movimento é simples, né? Então, com uma mão abaixada, posso fazer todos os movimentos, e aí lá o desenho, tá vendo? De cima para o centro, depois do centro para cima, né? E depois movimentos circulares, até atingir todo o seio. Então, começo do centro até o final do seio. Depois eu posso fazer deitado? Posso, coloca a mão atrás da cabeça e faz o mesmo movimento. Gente, todo mundo hoje tem celular, o YouTube ensina simples, tenho dificuldade, não entendi como é que faz. Abre o YouTube e faz junto. É simples, né? O que o autoexame ensina é você tocar o seu seio para verificar a presença de uma alteração. É isso que a gente está falando aqui, tá? Pode passar, por favor. E aí eu estou fazendo essa palpação, achei um nódulo, o que eu faço? Vou no médico. Né? Então, identificando um nódulo, vou começar os exames de rastreamento. Eu estou com câncer? Não. Você tem um nódulo. E aí a gente precisa fazer uma série de exames. A mamografia, um ultrassom, uma punção deste nódulo para entender se esse nódulo pode ser um nódulo de gordura, né? Pode ser um câncer que a gente costuma dizer aí, né? Um nódulo benigno, ou pode ser um nódulo maligno. E aí eu tenho que determinar a extensão e o tamanho desse nódulo, tá? Então precisa fazer isso. Quando a gente faz a punção, aí um médico especialista que chama patologista vai estudar as características dessas células. Pode passar, por favor? E aí o tratamento, como que é feito quando a gente fala de câncer de mama? Depende. Depende do tipo de câncer, do tamanho do câncer, da localização do câncer, tá? Depende de muitas coisas. Então precisa de um cirurgião, oncologista, né, e um mastologista para pensar no que vai ser feito. E aí ele pode usar quimioterapia, hormonioterapia, radioterapia, que vai depender do que a gente falou. A idade, a história de saúde, a história da família. Então, por exemplo, descobriu um câncer numa senhora de 97 anos. Ela vai tentar fazer uma quimioterapia? Não. Talvez sim, porque ela cuidou a vida inteira. Mas se ela estiver muito debilitada, vale a pena colocá-la numa mesa de cirurgia? Então, a idade também vai determinar qual é a condição do tratamento. Às vezes, para ela, com 100 anos, é melhor que ela não sinta dor, é melhor que ela tenha um conforto do que ir para uma cirurgia. Não é? Porque não é simples o tratamento. Então, tudo isso depende da idade também. E das condições físicas do paciente. Pode passar. A terapia local, então, existe tratamento que é só local, sem afetar o resto do corpo, que aí pode ser a cirurgia, que eu tiro só o quadrante, pode ser a radioterapia, né? Ou um tratamento sistêmico para o corpo inteiro. Então, a quimioterapia, aquela que eu pego lá na veia, ponho no soro e aí infunde e ele caminha no meu corpo inteiro, né? A hormonioterapia, a terapia-alvo ou a imunoterapia. Então, não dá pra gente falar agora, olha, qual é o melhor tratamento. Não dá pra gente discutir isso. Vai depender de como é cada indivíduo que está doente naquele momento. Pode passar? E aí, como é que a gente pode pedir ajuda? Não sei se vocês sabem, mas o paciente com câncer tem direito a ser submetido ao primeiro tratamento no SUS no prazo de até 60 dias, a partir da assinatura do laudo que dá o diagnóstico para ele. Isso é um direito do paciente. Então, toda vez que eu não consigo, eu posso judicialmente acionar esse direito para o tratamento ser feito de forma adequada. O tratamento do câncer é 100% pago pelo SUS, né? E aí tem grandes hospitais no SUS com uma qualidade assim, fora do normal, quando a gente fala em câncer mesmo, tá? Pode passar? E aí eu trouxe para vocês, para a gente terminar, só algumas coisas que são importantes. Você conhece alguém que tem câncer? Nós temos algumas leis. Uma lei da mamografia, então toda mulher tem direito a fazer mamografia e não convém. Então procura a lei lá e vai atrás no posto de saúde falar que é um direito seu, tá?
A lei dos 3 dias, então todo trabalhador CLT tem direito, se tiver um diagnóstico de câncer, de se ausentar por 3 dias para tratamento. Tem uma lei de 60 dias, que é essa que a gente falou, a lei da reconstrução mamária, então a mulher quando tem a retirada mastectomia total, o SUS hoje reconstrói, faz um implante de uma prótese mamária muito perfeitamente, grátis, fica muito perfeito, de alta qualidade, né? E a lei garante tratamento também oral, tá? Gente, hoje tem gente que migra do privado para o público porque tem remédios, tem situações no SUS que são superiores ao serviço privado, tá? Então nós estamos amparados aí por leis quando a gente fala de câncer. Existe inclusive agora, eu trabalhei com câncer de homem bastante tempo, não trabalhei com câncer em mulheres, mas eu não posso dizer com certeza, mas pesquisem. Existe a rede Hélio Camargo, é uma rede que trabalha em prol do tratamento de câncer, tá? E ela tem grandes benefícios assim, e a entrada também é bem fácil. E quem é que pode nos levar para isso? Então a gente sempre fala, quando eu sou um defensor do SUS, trabalho no SUS desde que me formei, a gente chama da rede de apoio ao paciente, então tudo começa pela UBS. A UBS tem a chave aí para os encaminhamentos, para o hospital. Não adianta bater na porta do hospital e falar, eu estou com câncer, quero ser atendido. Não é lá que a gente consegue entrar. Então a UBS tem que achar, e cada hospital trata de uma coisa, né? Então o câncer tem que ser um hospital de nível terciário, que tenha especialistas capazes de fazer isso, tá bom? Então existe essa rede que pode nos ajudar, tá? Pode passar? Então eu quero agradecer a oportunidade, eu acho que também parabenizar a igreja por essa iniciativa. Acho que é importante a gente tocar nesse assunto, a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. Mês que vem, Novembro Azul, a gente também tem que falar com os homens, né, pastor? Sobre isso, é um assunto que para nós homens é mais difícil ainda falar, porque aí vem os assuntos, né, do toque, etc e tal, que fica mais complicado de falar, mas a gente precisa ter essa consciência sobre isso, tá? Estou à disposição da igreja para o que precisarem. Deus abençoe vocês e muito obrigado pela oportunidade de falar.